Irmãos, esta pode ser a última mensagem que vocês ouviram antes do grande encontro nos ares. Enquanto o mundo dorme em sua ignorância, os céus estão gritando uma verdade que poucos conseguem enxergar. Há sinais no céu, na terra e nos corações dos homens que apontam para um momento profético que está mais próximo do que jamais imaginamos. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo está te chamando para compreender algo que mudará para sempre sua perspectiva sobre os últimos dias. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Porque o que você está prestes a descobrir não é apenas mais um estudo bíblico, é uma revelação que pode definir seu destino eterno. Permita-me levá-lo de volta a uma noite silenciosa em Belém, há mais de 2000 anos. O céu estava diferente naquela noite. Uma estrela brilhava com intensidade sobrenatural, guiando magos do Oriente em uma jornada que mudaria a história da humanidade. Como está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 2 versículos 1 e 2, tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo. Aquela estrela não era um fenômeno astronômico comum. Era um sinal divino, uma manifestação do próprio Deus anunciando a primeira vinda do Messias. E se eu te dissesse que os mesmos céus que anunciaram a primeira vinda de Cristo estão novamente se preparando para anunciar sua segunda vinda? Se eu te dissesse que os sinais planetários que estamos presenciando hoje são o cumprimento exato das profecias que Jesus deixou para a sua igreja? O próprio Senhor Jesus, quando questionado sobre os sinais de sua vinda, não falou apenas sobre guerras, pestilências e terremotos. Ele olhou para o céu e disse, conforme registrado no Evangelho de Lucas capítulo 21 versículos 25 a 28, e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Prestem atenção nesta palavra profética, sinais no sol, e na lua, e nas estrelas. Jesus não estava falando de maneira poética ou simbólica. Ele estava revelando que haveria manifestações literais nos céus que serviriam como relógios divinos, marcando o tempo de sua volta. E irmãos, esses sinais não são mais promessas futuras, eles são realidade presente. Nos últimos anos, temos testemunhado eclipses solares e lunares ocorrendo exatamente sobre as datas das festas bíblicas de Israel. Temos visto alinhamentos planetários raros, atividade solar intensa, e fenômenos astronômicos que fazem os próprios cientistas seculares reconhecerem que algo extraordinário está acontecendo nos céus. Mas enquanto eles tentam explicar tudo através da ciência natural, nós, que temos os olhos espirituais abertos, reconhecemos a mão do Deus Todo-Poderoso preparando o palco para o maior evento da história, o arrebatamento da Igreja. Deixe-me contar uma história que poucos conhecem, extraída das páginas sagradas do livro de Daniel. Era o 3º ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, quando o profeta Daniel recebeu uma das visões mais impressionantes de toda a Escritura. Como registrado em Daniel capítulo 10 versículos 4 a 6, e no dia 24 do 1º mês, estando eu à beira do grande rio Hidekel, levantei os meus olhos, e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Esta visão de Daniel não era apenas sobre o Messias futuro, era sobre o tempo do fim, sobre os últimos dias antes do estabelecimento do reino de Deus na terra. E o que mais impressiona nesta passagem? O próprio aspecto físico do ser celestial descrito por Daniel, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e pés como bronze polido. Esta é uma descrição que encontramos ecoando nas palavras do apóstolo João quando ele descreve Jesus Cristo ressurreto no livro do Apocalipse. Mas há algo ainda mais profundo aqui, irmãos. Daniel estava recebendo esta visão às margens do rio Hidekel, que hoje conhecemos como Rio Tigre, no atual Iraque. Era uma região que seria posteriormente dominada pelos impérios que Daniel havia profetizado, Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma. E o que vemos hoje nesta mesma região geográfica? Conflitos,
tensões, guerras e rumores de guerra que fazem as manchetes dos jornais diariamente. Não é coincidência que os mesmos territórios onde Daniel recebeu suas visões apocalípticas sejam hoje o epicentro de conflitos internacionais que estão moldando o cenário político mundial. A Síria, o Iraque, o Irã, Israel. Todos esses países estão exatamente nas regiões onde os profetas bíblicos receberam suas revelações sobre os últimos dias. É como se Deus estivesse usando a geografia profética para nos mostrar que o tempo está se esgotando. Mas voltemos aos sinais celestiais, porque eles são a chave para compreendermos o momento profético em que vivemos. O livro do profeta Joel, capítulo 2 versículos 30 e 31, nos revela: "E mostrarei prodígios no céu, e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Estas palavras se conectam diretamente com a profecia de Jesus sobre os sinais nos céus. Mas há algo que muitos cristãos não compreendem: estes sinais não são apenas para assustar ou impressionar. Eles são convocações divinas, chamados celestiais para que a igreja desperte e se prepare para o encontro com o noivo. Pensem comigo sobre a parábola das 10 virgens, registrada no Evangelho de Mateus capítulo 25. Jesus conta sobre 10 virgens que saíram ao encontro do noivo, mas apenas 5 estavam preparadas quando o noivo chegou. As outras 5, as insensatas, não tinham óleo suficiente em suas lâmpadas. E quando finalmente conseguiram óleo e chegaram à porta, ouviram as palavras mais aterradoras que um cristão pode ouvir: "Em verdade vos digo que vos não conheço." Irmãos, os sinais no céu são como o clamor da meia-noite: "Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro." A pergunta que não quer calar é: você está entre as virgens prudentes ou entre as insensatas? Você tem óleo suficiente na sua lâmpada espiritual? Porque quando os céus se abrirem e ouvirmos o som da trombeta de Deus, não haverá tempo para buscar óleo emprestado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, revelou detalhes específicos sobre como será o arrebatamento. Na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17, ele declara: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor." Esta passagem revela 3 sons que acompanharão o arrebatamento: o alarido, que é o grito de comando de Jesus; a voz de arcanjo, provavelmente Miguel, o príncipe que peleja pelo povo de Deus; e a trombeta de Deus, que será o sinal final para a igreja subir. Mas irmãos, há algo que Paulo escreveu antes destes versículos que muitos passam despercebido. No versículo 13 do mesmo capítulo, Paulo diz: "Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os outros que não têm esperança." A palavra ignorantes aqui no original grego é agnoeu, que significa não conhecer por falta de experiência ou informação. Paulo estava dizendo que há conhecimento específico sobre o arrebatamento que a igreja não pode ignorar. E qual é esse conhecimento? É que o arrebatamento não é apenas um evento futuro abstrato, é uma realidade iminente que deve afetar nosso modo de viver hoje. É por isso que Paulo continua no capítulo 5 versículo 4, "Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão." Para a igreja verdadeira, para aqueles que estão andando na luz da palavra de Deus, o arrebatamento não será uma surpresa. Será o cumprimento de uma esperança que tem moldado cada decisão, cada oração, cada momento de suas vidas. Mas para o mundo, e infelizmente para muitos que se dizem cristãos mas vivem como se Jesus nunca fosse voltar, será como um ladrão na noite. Agora, permitam-me compartilhar algo que vai abalar suas estruturas espirituais. O profeta Daniel, no capítulo 12 versículo 4 do seu livro, recebeu uma palavra profética específica sobre os últimos dias. "E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará." Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Irmãos, Daniel estava profetizando sobre nossa geração. Nunca na história da humanidade as pessoas correram tanto de um lugar para outro. Nunca a ciência se multiplicou de forma tão exponencial. Em poucos anos, passamos de cartas que levavam meses para chegar ao seu destino para mensagens instantâneas que cruzam continentes em segundos. Mas há mais. Daniel também profetizou sobre a condição espiritual dos últimos dias. No capítulo 12 versículo 10, está escrito:
muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Vejam a polarização espiritual que Daniel profetizou. Enquanto muitos serão purificados e embranquecidos, os ímpios procederão impiamente. Não há meio termo nos últimos dias. Ou você está sendo purificado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, ou está sendo endurecido pelo pecado e pela rebeldia. E o que determina de que lado você está? Sua resposta aos sinais que Deus está enviando. Recentemente, cientistas descobriram que nossa galáxia está se movendo em direção a uma colisão com a galáxia de Andrômeda. Eles calculam que isso acontecerá em bilhões de anos, mas o que eles não compreendem é que este movimento não é aleatório, é orquestrado pelo Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como está escrito na carta aos Hebreus capítulo 1 versículo 3. Os céus estão literalmente em movimento, preparando-se para o momento em que os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão, como Pedro profetizou na segunda carta capítulo 3 versículo 10. Mas antes desse dia de juízo, antes da renovação de todas as coisas, haverá o arrebatamento. E aqui está o que muitos não compreendem: o arrebatamento não é uma fuga da responsabilidade cristã. É a recompensa da fidelidade cristã. Jesus disse em João capítulo 14 versículos 2 e 3, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Cristo não está preparando apenas um lugar no céu, ele está preparando um lugar específico para cada membro da sua igreja. Um lugar personalizado, preparado com amor divino, aguardando nossa chegada. E quando esse lugar estiver pronto, ele virá nos buscar. A pergunta que ecoa através dos séculos é: estará pronto hoje? Os sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Israel voltou a ser nação em 1948, exatamente como profetizado. Jerusalém está sob controle judaico desde 1967. As nações estão se alinhando conforme as profecias de Ezequiel sobre os últimos dias. A tecnologia existe para que toda a terra veja simultaneamente os dois profetas de Apocalipse capítulo 11. O palco está montado, os atores estão em posição, e a cortina está prestes a subir para o ato final da história humana. Mas até que isso aconteça, cada um de nós tem uma responsabilidade sagrada. Como Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo capítulo 4 versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Não sabemos se teremos amanhã para cumprir nossa missão. Não sabemos se esta noite os céus se abrirão e ouviremos o som da trombeta. Por isso, enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, precisamos viver cada dia como se fosse o último antes do arrebatamento. Precisamos perdoar como se não houvesse amanhã. Precisamos amar como se Jesus estivesse voltando hoje. Precisamos evangelizar como se as almas ao nosso redor dependessem de nós para conhecer a salvação. A parábola dos talentos, registrada em Mateus capítulo 25, nos ensina que cada cristão recebeu dons, habilidades e oportunidades que devem ser investidos no reino de Deus. Quando Jesus voltar, ele não perguntará quantos talentos você recebeu, ele perguntará o que você fez com os talentos que recebeu. Irmãos, os sinais planetários que estamos testemunhando não são apenas curiosidades astronômicas. São convocações divinas, lembretes celestiais de que nosso tempo na Terra está se esgotando. Cada eclipse, cada alinhamento planetário, cada fenômeno nos céus é Deus dizendo à sua igreja: preparem-se, pois a hora está próxima. E quando essa hora chegar, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu com poder e grande glória, quando a trombeta de Deus soar pelos quatro cantos da terra, quando ouvirmos sua voz chamando: subam aqui, naquele momento eterno e glorioso, compreenderemos que toda a espera valeu a pena. Toda lágrima derramada, toda oração murmurada, toda batalha espiritual enfrentada, toda tentação vencida, todo ato de amor praticado em seu nome, tudo fará sentido quando estivermos diante do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Até lá, mantenhamos nossas lâmpadas acesas, nossos corações preparados, e nossos olhos fixos no céu. Porque o noivo vem, e sua recompensa está com ele. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que estamos vivendo, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar esta luz com seus amigos e familiares que precisam ouvir estas palavras,
e inscrever-se neste canal para que possamos continuar desvendando juntos os mistérios divinos dos últimos dias. Que Deus abençoe cada um de vocês, e que possamos nos encontrar nas nuvens quando o Senhor Jesus vier nos buscar. Maranata. Ora, vem Senhor Jesus.